Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Mais uma sessão, agora com uma convidada ilustre, Rita Magriço Remédios, que escolheu este apelido casada e que não foi por acaso, porque é médica. E então pedi à Rita para falar do quinto mandamento, não matar nem causar qualquer dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Temos aqui a vantagem de que a Rita tem muita experiência de contacto com doentes crónicos e pessoas em situações delicadas de saúde e também tem uma posição muito firme em relação à importância da vida. Portanto, eu passo a palavra à Rita, minha ilustre irmã, e quero agradecer também a presença dela, que teve que sair de um curso que está a fazer de nefrologia para assistir aqui, para nos dar aqui o seu contributo no passo a passo. Obrigada, Rita. Passo-te a palavra. Só um bocadinho, porque estou um bocadinho nervosa. Entrar aqui. Desculpa. Bom, primeiro agradecer à Inês por esta iniciativa do Passo a Passo. Agradecer desde já o convite, que eu várias vezes tentei recusar, tentei recomendar várias pessoas que eu acho que são do que eu para dar. De qualquer forma, vou dar-vos assim uma opinião pessoal, com mais dúvidas do que certezas sobre aquilo que eu acho de aprender do. O quinto mandamento, eu disse isto à Inês, ela disse para não dizer, mas eu vou dizer. O quinto mandamento, eu acho que é o mandamento mais importante de todos, a seguir aos três primeiros, porque o pecado é definido por qualquer ofensa a Deus e qualquer ofensa ao próximo ofende a Deus. E, portanto, como o quinto mandamento abrange tudo, não matar, e depois as reticências que já vamos falar. O meu filho, o Miguel, aprendeu os mandamentos na escola, só que dizia assim, o terceiro mandamento, não faltar aos domingos nem às festas. Nós ríamos e dizíamos, às festas que? Às festas de anos? Às festas de aniversário? E então aqui no não matar, se calhar não vamos matar ninguém durante a nossa vida, mas temos que pensar no não causar qualquer dano no corpo ou na alma no próximo a nós mesmos. E isso é uma parte muito difícil. Desculpem lá, mas estou aqui com uma no fundo isso é tudo a caridade, não é? A caridade toda, a fé e a esperança sabemos que vão desaparecer, mas a caridade que se baseia em tudo aquilo que nós fazemos pelo outro, para não lhe causar dano nem a ele nem a nós, está na base do fundamento. Pronto, parte mais teórica à parte, eu isto também um bocadinho uma questão pessoal que eu também queria estabelecer, esclarecer, tem a ver mesmo com o não matar. Nós vivemos numa parte da história em que estamos a viver uma guerra no meio da Europa e sempre me intrigou como é que é possível alguém ser santo e matar ao mesmo tempo. A Inês também disse para não dizer isto, mas custa-me pensar como é que São Nuno Álvares Pereira foi santo e participou em muitas guerras. Eu não estou a dizer que ele não foi santo, só estou a dizer que é um mistério para mim como é que isto acontece. Então, o que é que a Igreja nos diz? Diz-nos que, em alguns casos, nós e os governantes não só temos, é lícito entrarmos em guerra, como, e foi isso que me espantou um bocadinho, é o nosso dever entrar em guerra. E, por exemplo, se nós pensarmos na Segunda Guerra Mundial, há algumas condições muito esclarecidas que a Igreja diz que são precisas para entrar em guerra. Nomeadamente, tem que ser quando já não há outra alternativa. E aqui, parênteses, há um exemplo que eu gosto muito na nossa história, que é o da Rainha Santa Isabel, que se pôs numa mula entre o filho de Dom Afonso e o pai de Dom Dinis e conseguiu impedir a guerra. E às vezes
pensar que uma gota d'água, nós achamos qual é a probabilidade, mas que fez a diferença. Portanto, todas as hipóteses de tentativas de paz estão esgotadas, ser esperado um mal muito grande vindo daí, como por exemplo o genocídio, a eliminação da raça ariana, não é? Que nós víamos, termos a presença de uma vitória certa, e isto eu não sei como é que a Igreja calcula isto, e pronto. E temos a intenção, desculpem. Temos ali uma guerra ao lado da Rita, o Tomás não se aguenta, mas está tudo bem. Só fechar a porta. O Tomás, anda cá, Tomás. Desculpem esta interrupção desta guerra caseira, mas pronto, faz então, parte. Isto é um exemplo da paz no lar. Neste caso, resolve-se com o YouTube e dar desenhos animados para ele estar no YouTube enquanto eu tento fazer isto. Então, um bocadinho. Toma. Vá, vai lá. Pronto, desculpa. Portanto, resumindo até agora, não matar, a guerra é lícita e desde que hajam reunidas várias condições e o primeiro ponto é tentar garantir a paz. Pronto. Portanto, tentar garantir a paz e aqui passo um bocadinho também para o nosso dia-a-dia, que realmente Jesus diz aquela frase, se não fores fiel em coisas pequenas, não serás nas coisas grandes. E nós dizemos que se calhar nunca entraríamos numa guerra como ofensores, mas se não conseguimos manter a paz em nossas casas, não é? Com as nossas pessoas, com os nossos amigos, o que seria, não é? E há vários estudos que mostram o efeito multidão, o efeito que se nós fôssemos pressionados o suficiente ou estivéssemos em circunstâncias diferentes, agiríamos de forma diferente. Eu tenho alguns doentes que infelizmente tiveram na guerra colonial e ficaram e dizem, eu matei muita gente. É pesado ouvir, não é? E muitos ficaram com sequelas, com stresses pós-traumáticos. A guerra deixa consequências devastadoras. Também eu acho que foi com a Inês também, não sei se ela esteve comigo ou não, mas tivemos num projeto em que fomos à Croácia e trabalhávamos com famílias em que vários elementos da mesma, portanto, famílias diferentes, familiares tinham-se assassinado uns aos outros em contexto de guerra. E é muito difícil depois crescer e construir uma base de paz depois de tudo isto. Portanto, ao mesmo tempo que a guerra realmente é uma coisa que pode ser importante, ou vamos dizer inevitável, por outro lado também deixa sequelas devastadoras. E embora não, portanto, voltando atrás, não possamos dizer que não sucumbiríamos a este efeito multidão, mas podemos tentar ser fiéis nas coisas pequenas da paz do lar. E aí eu pensei só em 3 coisas. Primeiro, os filhos, não é? Tentar que eles sejam amigos uns dos outros, tentar explicar dentro daquilo que eles conseguem perceber. E depois aquilo que me ocorreu é o que me acontece, é às vezes repreender na altura certa, com castigo proporcionado. Muitas vezes até recomendam que seja relacionado com aquilo que nós vimos. Por exemplo, não alargas a televisão, não vês televisão. Mas passar ao outro, a mim ajuda-me a pensar que às vezes tenho que passar a outra pessoa, às vezes estou passada da cabeça e já não é o zangar-se, tipo em que o nosso coração está calmo e estamos como meio educadora, não é? Mas estou furiosa, pronto, e às vezes aí ajuda-me a dizer, Zé, entra no plano porque eu já não consigo lidar com isto. E, portanto, é isso, é tentar educar os filhos na paz e lidar tentar um lar em paz. Depois também com os nossos maridos, não é?
E eu sei que São João Maria dizia que as pessoas não podiam ir para a cama zangadas, que tinham que se reconciliar e fazer a paz antes de dormir, ou pelo menos foi o que a mãe me disse. Mas eu acho que às vezes também da mesma forma que é preciso não reagir logo de cabeça quente, e pronto, eu também imagino que isto seja diferente de acordo com as famílias, às vezes também é melhor, ou seja, é melhor também dar tempo para a nossa cabeça arrefecer e conseguirmos pedir perdão, que às vezes não conseguimos logo, e não partir para um segundo conflito. Não é? E em relação, e também na sociedade, pensemos nos nossos colegas de trabalho, não é? Quantos colegas é que às vezes brinca-se, não é? Dizer, quando a pessoa vai jogar ténis e imagina que a bola é o chefe do trabalho, é a cabeça do chefe do trabalho. E a ideia não é essa, não é? É tentarmos pensar que contactamos com pessoas tão diferentes de nós, mas todas elas são filhas de Deus. Às vezes dou por mim, eu agora faço uma coisa, eu tento fazer uma coisa que é rezar no terço no carro. E é bom porque consigo rezar o terço muitos dias, durante os dias seguidos. E uma das grandes intenções era a paz no lar. E por acaso tenho visto algumas mudanças que eu achava inicialmente que tinham a ver com Nossa Senhora aqui intervir nas pessoas à minha volta, mas humildemente e progressivamente, eu acho que Nossa Senhora mostrou que tem a ver também com a minha mudança interior e com a forma como, se calhar, eu reajo de forma diferente cá em casa. E por isso, esta mãe educadora, esta mãe silenciosa que pega no terço, como dizia alguém, e usa o terço como a maior arma contra a paz. Às vezes pode nos parecer inútil rezar o terço porque pela guerra não sei onde, mas não é inútil. Uns amigos meus, quando isto rebentou a guerra, houve uns que me disseram, isto para a semana já não há guerra, já acabou-se a guerra. E eu pensei, olha, vou deixar de rezar o texto, rezei só na primeira semana. Mas pronto, mas de certeza acaba dos conflitos e é preciso realmente não esquecermos que essa grande arma que temos, tanto para as grandes guerras do mundo como para as nossas pequenas guerras, é a Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, e a intercessão que podemos ter com ela mais diretamente através do texto, por exemplo. Mas vocês não me chamaram para falar sobre a guerra nem a paz no lar. Chamaram, acho eu, porque eu sou médica e querem um bocadinho a minha perspectiva sobre os doentes. Pronto, então, o não matar na medicina, não é? O exemplo mais antigo ou mais clássico é o aborto. O aborto é fácil, já vou explicar, fácil entre aspas de tratar, porque nós temos um ponto definido do tempo a partir do qual começa a vida. E, portanto, se o bebê for abortado depois desse tempo de concepção, é uma falta contra a vida, é matar. E aqui só, agora lembrei-me de fazer um parênteses, quando se lê o catecismo, nesta parte do quinto mandamento, apercebemos que ao longo das páginas só diz não sei o que é falta grave, não sei o que é falta grave, só tem que ficar ali umas partes que eu só penso, oh meu Deus. Mas, ao mesmo tempo que passam essa parte, passam também a parte da misericórdia. E em relação ao aborto dizem isto muito explicitamente, a dizer que é um passo, uma ação muito grave, mas que explicam que dizem que é muito grave, não descurando a misericórdia da Igreja. E é importante nós termos isso em atenção. Eu tenho algumas pessoas, se calhar também por eu ser médica, que me confidenciaram motivos pelos quais fizeram o aborto. E eu não vou estar aqui, como é óbvio, a partilhar isso com as pessoas que ainda estão entusiasticamente têm feito com que adiram ao passo a passo, que são muitas. Então, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que, tal como no resto desta parte de não magoar, não fazer mal em medicina e tudo, e mesmo em nossas casas, o mais importante e uma lição que eu acho que devíamos tirar é pôr-nos na pele de outra pessoa. A empatia é isso, é pôr-nos na pele de outra pessoa. E às vezes nós não sabemos, às vezes são pessoas que destes casos
nós não sabemos qual foi o contexto da vida dessa pessoa. Há doenças que fazem com que as pessoas tenham a certeza absoluta que vão nascer com um filho que vai morrer passado 10 minutos, ao qual tem que fazer um funeral. Há mães, lembro que uma vez me impressionou, estava em pediatria e estava uma mãe, que era mãe de uma criança, pronto, tinha uma patologia respiratória grave, e que alguém me perguntou, então qual é a medicação que tomam? E ela tira assim uma daquelas caixas de ferramentas com 20 divisórias por cima, depois virava assim mais 20 divisórias por baixo. E eu fiquei um bocado impressionada, não é? E percebo que essa mãe, se calhar, pensa 2 vezes em ter um segundo filho assim, não é? E eu nunca tive que pensar isso. E mais os abortos que são feitos por pressão dos parceiros, por pressão dos pais, e que há muitas mães, portanto, por pressão dos pais, e por outros motivos que tens, não é? E pensar que, mesmo quando já passou, e tenho muitas amigas que frequentemente voltam a isso atrás, não é? Uma amiga que teve um bebê e disse, e alguém me tinha dito que ela tinha feito um aborto previamente, e ela disse-me, eu disse, olha que bebê tão giro, e a resposta à luz foi, que bom os bebés que tenho e os que ficaram. Portanto, a pessoa ficou com... É uma coisa que marca, não é? Agora também, pronto, isto é um bocadinho difícil porque a pessoa não sabe com quantos é que está a partilhar, mas pronto. Mas vocês pensem também na dor dos abortos espontâneos que muitas mulheres tiveram, muitas de nós tivemos, e muitos deles, gravidezes não planeadas ou gravidez do que for. Eu posso-vos dizer que tive uma gravidez não evolutiva por um aborto espontâneo e, passado 2 anos, fui pedir ao médico assistente para me poder ver se eu podia fazer uma análise para saber se era um rapaz ou uma rapariga, porque eu queria ter batizado essa criança e disse que era o João ou a Catarina. Então aquilo, para mim era importante saber se era um João ou se era uma Catarina. E nessa sequência, contar também que um dia tínhamos uma pessoa amiga com uma gravidez de risco, os meus filhos começaram a perguntar, eu lá vou explicar, complicando, como sempre, e acabei por lhes dizer deste João ou Catarina. E o meu filho começa a chorar e diz assim, oh mãe, isso é porque tu não comeste salada, nem comeste peixe suficiente. E de facto, se calhar nós julgamos as outras pessoas por coisas graves de uma forma tão simples e tão à superfície como o Pedro considerou isto que me aconteceu, isto que nos aconteceu. Pronto. Rita, vamos meditar sobre esta mensagem, interrompendo agora aqui o Zoom e voltamos todas a entrar no mesmo link, está bem? Porque senão somos interrompidas abruptamente. Acho que a mensagem foi suficientemente forte para conseguirmos meditar no tema, está bem?